Não, que é? Eu não vou te dar esse corte. Cuidado com o Verdão, hein? Esse time é enjoado. Tanto tempo esperando esse momento, meu Deus. Deixa eu festejar que eu mereço mais. Vem, Heloí. Vou passar um final de semana inteiro na liderança. Porque não tem jogo, tá, gente? É por isso que eu tô falando isso. Botafogo em primeiro com 33, o Palmeiras em segundo também com 33. Palmeiras que venceu bem ontem. E o Flamengo que perdeu pro Fortaleza, já passamos a limpo esse jogo, em terceiro lugar com 31 pontos. Ó o Bahia aí também na briga desde o início, em quarto lugar com 30 pontos. E o São Paulo aparecendo, chegando, beliscando cada vez mais. Uma vaguinha no topo da tabela, em quinto lugar com 27 pontos, assim como o Cruzeiro em sexto com 26 e o Fortaleza que venceu o Flamengo ontem em sétimo com o mesmo número do Cruzeiro. Atlético Paranaense em oitavo com 25, Bragantino em nono com 22 pontos e o Atlético Mineiro com 21 pontos. Na entrevista coletiva do Abel Ferreira, não sei se você chegou a ver um pouquinho, eu vi um pouquinho da entrevista, e ele falou sobre essa briga no topo da tabela e citou o próprio Atlético Mineiro, que ele disse que tá desgarrado, né, tá lá pra trás, mas que provavelmente daqui a pouco vem aqui pra cima brigar. Ou às vezes não, né, Venê? O Campeonato Brasileiro é tão louco, né, Venê? Tem um time que eu acho que vai subir mais ainda, que é o Cruzeiro. O Cruzeiro também acho. Porque além de ter um baita treinador, um treinador que muita gente elogia no dia a dia, fez grandes contratações, acho que vai crescer mais ainda. Tem um outro time que eu acho que vai brigar também forte em cima, que é o São Paulo. Eu acho que o São Paulo vem pra brigar forte essa temporada. São Paulo é um time muito grande. Olha aí, ó, e o meu fogão? Cadê minha lavareda? Ai, olha, Venê, ontem que eu tava aqui, ó. Nervosa, né? 12 minutos, e eu aqui. Venceu Vitória fora de casa e... E é o novo líder. Fala, Fernanda. Fala você, Venê. E é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Roda VT, gente. O Botafogo teve a chance de abrir o placar quando o Gregory foi derrubado dentro da área. Pênalti. Eduardo foi para a cobrança e isolou a bola. Ele ainda se lesionou na batida e precisou ser substituído. Só que aí Tietê fez bela jogada e chutou para a defesa de Lucas Arcanjo. No rebote, Savarino mandou para o fundo da rede, 1-0. O Vitória teve a chance do empate, mas John fez uma defesaça. Logo na sequência foi o travessão que salvou. Vitória suada do novo líder do Campeonato Brasileiro. Final, Botafogo 1, Vitória 0. Venê, sabe o que a gente encontrou no jogo ontem do Botafogo? Eu falei, que jogo, pessoal, nossa, mas o jogo nem foi tão maravilhoso. Mas o futebol nem sempre é de um jogo maravilhoso, né, Venê Casagrande? A gente tá falando de importância em momentos cruciais. Eu acho que esse jogo entrega pro botafoguense, Venê, e você de casa, elementos importantes para entender, mais uma vez, o Botafogo briga pela competição, briga pelo título. E quais são os elementos? Primeiro elemento, choveu forte ontem. Gramado horrível. Pesado, você já tinha falado isso aqui no programa. E o Botafogo foi bravo e competente. Outro ponto, sorte. A sorte, ela é importante para um time que quer brigar por título. Às vezes você vê que, meu Deus, nada dá certo no meu time. A sorte, ela é muito importante. No final do jogo, a bola bate nas costas do Damian, bate na trave e sai. Aquilo ia dentro do gol, aquela bola. Se fosse ano passado, entraria. Tem um pouquinho de sorte. Outro ponto aí, outro elemento importante, o John, o goleiro. Você fala muito desse goleiro aqui. Baita goleiro. É um goleiro muito, muito competente. Tem o jeito que o Arthur gosta. Ele sai muito bem, ele trabalha com os pés também, que até como um 11º homem mesmo de linha, ele faz ele tem esse comportamento. E ele tem se mostrado muito importante no momento de pressão. Aquele finalzinho de jogo, o John faz belas defesas. Ontem ele não trabalhou muito, mas no final do jogo, ele pega uma bola com a ponta dos dedos, que foi uma bola, assim, quase um gol pro Botafogo. Outro elemento importante, peças que entram e fazem a diferença. Ou seja, a gente está falando de um Botafogo que nessa temporada tem um elenco para seguir numa temporada tão desgastante que é do calendário brasileiro. E o mais importante, o que mais me deixou feliz ontem, Venê Casagrande, foi a resiliência. Eu consegui enxergar um Botafogo resiliente. Olha o cenário. Botafogo 0-0. Campo pesado, chuva, aquele jogo difícil e tal. Pênalti pro Botafogo. O Eduardo, que é o jogador, na minha opinião, um dos mais importantes em campo naquele momento, um cara muito bom de bola parada, ou seja, muito bom de pênalti também, pega a bola e vai bater. Você pensa, pô, ufa, legal, vai converter, né? Botafogo fazendo aquele gol, todo mundo naquele campo sabia que ele ia assumir a liderança. Olha a pressão. Ele bota a bola na marca,
corre e na batida, no caminhar, ele se machuca. Coisas que só acontecem com o Botafogo. Pensei a mesma Ele coisa. caminha, se machuca na caminhada da batida. E antes o Luiz Henrique já tinha se machucado. Já tinha se machucado, dores no tendão, sai ainda no primeiro tempo. E bota a bola pra fora. Na hora que ele cai, eu digo, Deus, Não é eu já não possível. sei mais o que pensar da minha relação com esse clube, né? E aí, logo minutos depois disso, ele sai, se machuca, porque ele se machucou, ele sai e entra o Tietê. Entra simplesmente o personagem, que foi um dos personagens para mudar o rumo do jogo. Tietê entra, muda o jogo, rouba uma bola, finaliza, dá rebote e o Savarino faz o gol logo em sequência, praticamente, desse pênalti. Ó, o Tietê finaliza, sobra pro Savarino. Isso é uma bola perdida aqui do Vitória, que o Tietê aproveita. O Tietê entrou muito bem no jogo ontem. Entrou com muita dinâmica. Eu gostei muito do futebol do Tietê no jogo de ontem. E aí o Botafogo faz o gol magro, um placar magro, mas um gol que me entrega uma intenção de... um entendimento, na verdade, de resiliência desse Botafogo. Isso é muito importante, Vene. Eu não tô presa em 2023, nem eu, nem os botafoguenses. A gente já saiu de lá há muito tempo, muita gente da imprensa a gente ainda fala, a gente não tá mais lá. Mas é claro que pra gente entender que casca a gente criou até aqui, de casca de aguentar, de tomar e ver como que vamos caminhar, isso é um bom sinal, o Vene Casagrande. Os elementos que esse jogo entregou pro botafoguense é um ótimo sinal. E eu tô falando pro botafoguense o seguinte, Vene, não tenha medo de sorrir, não seja reticente em sorrir. Talvez você possa estar que nem eu, ainda não consegue falar aquela palavra que começa com L, qual é? Líder. É. Tudo bem, eu tô na terapia pra tratar isso. Mas de resto, eu tô com o meu leque, eu tô te implicando, porque o botafoguense tem que desfrutar sim, Vene, tá na briga pelo título. Você acabou de citar uma palavra que eu ia mencionar aqui agora. O botafoguense ele tem que desfrutar o momento. Porque o momento que o botafoguense está vivendo é um momento especial. Estamos falando de um Botafogo que tem um baita elenco, um grande treinador e que sim vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Tem jogo que o Botafogo ou o time que quer brigar por título tem que vencer, independentemente da atuação. E esse é um jogo que o Botafogo tinha que vencer. Ganhar do Vitória lá é extremamente difícil, sobretudo nesse gramado e chovendo ainda por cima. Eu acho que o Botafogo conseguiu um baita resultado, ainda mais se a gente for analisar o contexto e o cenário do jogo. Você acabou de mencionar, o Eduardo foi bater um pênalti, se machucou no pênalti e perdeu o pênalti. Então ainda teve a parte, digamos assim, mental, porque os jogadores eles não sentiram isso e, pelo contrário, acabaram fazendo um gol instantes depois. Então, eu acho que tem que elogiar bastante o trabalho do técnico Arthur Jorge, uma baita vitória. Inclusive, essa camisa do Botafogo é linda, também Linda, queria fazer né? esse elogio. E o Tietê, de fato, é o jogador mais importante desde a chegada do técnico Arthur Jorge. Um jogador muito especial, faz várias funções no meio de campo do Botafogo e ontem, novamente, ele entrou muito bem e acabou sendo importante nessa vitória em cima do Vitória lá no Barradão. A gente estava em dúvida de como seria esse desenvolvimento tático do Botafogo, né? E eu falei, será que ele vai botar o Eduardo, o Savarino na esquerda, ou vai botar o Tietê, o Eduardo falso 9? O que ele escolheu foi colocar o Eduardo, o Tietê começou no banco, como a gente já citou, e o Savarino pelo lado esquerdo. E aí eu tô vendo alguns torcedores um pouco, às vezes, impacientes com o Júnior Santos, que fazia uma bela temporada até aqui, e agora não tá performando do jeito que estava, mas continua performando bem, tá, Vene? Eu não tô achando que o Júnior tá jogando mal, não, mas às vezes tá pecando no terço final. Mas eu já falei várias vezes isso aqui, em relação ao Júnior Santos, a gente tem que lembrar que é um jogador, se a gente fala da versatilidade que é exigida pelo Tietê e ele entrega, a gente também tem que falar da versatilidade que é exigida do Júnior Santos, porque ele joga mesmo bem aberto pelo lado direito. E aí chega a contratação mais cara até então para o Botafogo, que é o Luiz Henrique, que fica por ali. E aí a gente está falando de um Júnior que vivia o seu melhor momento. E aí ele vai e é arrastado para ser um falso 9. É claro que há trocas durante o jogo, mas o maior tempo que se passa ali, o Júnior ficou como um falso 9 e o Savarino aberto pelo lado esquerdo. Aí o Júnior acabou até desenvolvendo muito bem, que ele não jogava bem de falso 9, e com o Arthur Jorge ele começou a fazer um facão legal, a começar a aprender a jogar por ali. Inclusive, muitos gols do Júnior saem nessa faixa do campo mesmo. E aí, com o Savarino servindo a seleção dele, a gente viu um Júnior completamente
ali do lado esquerdo. E por ali eu não curto muito. E ele mesmo fica, às vezes, meio torto por ali. Então, acho que o torcedor precisa entender que, às vezes, o jogador também está desempenhando um papel e ele não está sendo excelente porque ele está tapando um buraco. É o famoso vamos dizer se assim, sacrificando. Né? Exato, Vene. Por exemplo, no Fluminense, o Martinelli se sacrificou várias vezes quando o Fernando Diniz botava o Martinelli na zaga. Perfeito. E ele não fazia grandes jogos, mas porque ele estava se sacrificando para poder ajudar a equipe dele. É o mesmo caso do Júnior Santos. Ele está se sacrificando, porque essa não é a dele. Recentemente teve um jogo aí que o Júnior Santos estava 7 vezes impedido na mesma partida. Foi o penúltimo Isso jogo. mostra que não é o forte dele atuar em determinada função, e não é mesmo. Ele rende muito mais aberto pela ponta direita. Mas, repito, ele está se sacrificando para poder ajudar a equipe dele. E correu eu muito acho ontem, até hein? que o Júnior Santos ele está sendo cobrado pelo que ele já entregou. Verdade. Entende isso? Então o torcedor ele ficou mal acostumado em ver o Júnior Santos aqui, ó, em alto nível. Só que, gente, na boa, nem o Messi nem o Cristiano Ronaldo jogaram sempre em alto nível. Em algum momento, eles vão cair um pouco de rendimento. O que importa é não cair muito de rendimento. Ele não caiu muito de rendimento. Não. A questão é que ele está sendo cobrado e exigido por aqui, ó, pela classe A que ele já entregou nessa temporada. Destaque também, já falamos do John, falamos do Tietê, destaque pro Gregory. Que partida de Almanac fez o Gregory, saiu até sangrando, né, porque ele machucou a cabeça. Marçal importante. O Marçal muito importante, né, um jogador que teve muito equilíbrio ali do lado esquerdo. O Damian entrou muito seguro, eu gosto muito do Damian Soares. E o Marlon Freitas também fez uma belíssima partida. A dupla de zaga segura também, mas o Gregory, pra mim, foi... Nossa, nota 10. Acostumado a jogar o Bavi, né? Pois é. Que ele era do Bahia e aí o Vitória, então talvez esse gostinho traz um... É vitória de quem vai brigar por título, não tem jeito, cara.